Bem-vindos a STP-TV. O programa de hoje será, no essencial, um balanço de 2013 e tentaremos fazer um apanhado dos melhores momentos do ano. Encontram-nos, como sempre, em www.youtube.com/canal STP-TV e também na nossa página de Facebook, www.facebook.com/STP-TV. Vamos para as imagens, para aquilo que nós consideramos ser um resumo do ano e voltaremos para a conversa com Patrício Trovada, fazermos aqui um pequeno apanhado do que achamos relevante que terá acontecido no ano 2013. A crise política iniciada em finais de 2012 transitou para todo o ano de 2013 e, mais uma vez, o balanço do ano em São Tomé e Príncipe fica marcado por instabilidade política. O Parlamento transformou-se em palco de ataques e intimidações aos membros do anterior governo. O senhor ministro Américo Ramos enviou a visão dizendo que o Banco Central, a ENCO, a HBD Boa Vida deveriam comparticipar no pagamento dessa revista, sem que eles tivessem sido previamente consultados. 2013 fica também marcado pelo caso Elsa Pinto, a Procuradora-Geral da República, que permaneceu apenas 15 dias em funções. Os proponentes da minha candidatura saberão naturalmente fundamentar a sua posição. Seria aconselhável que a senhora Procuradora-Geral da República colocasse o lugar à disposição para portanto, a polémica à volta da senhora Procuradora-Geral da República não tem a ver apenas com o perfil. Levantam-se agora, há informações de que haverá um processo, um crime a correr, os seus termos, na Procuradoria-Geral da República. Perante pressões vindas de todas as frentes, Elsa Pinto acabou sendo demitida pelo Presidente da República 2 semanas depois da sua tomada de posse como Procuradora-Geral da República. Com o maior partido político do país fora do Parlamento, as forças que apoiam o governo de Gabriel Costa encontram terreno livre para enxovalhar os membros do anterior governo durante o debate sobre o Estado da Nação. Mas não tardou para que os atos de corrupção começassem a emergir no seio do novo poder. As negociatas à volta da compra do arroz podre com dinheiro público agitaram o país durante vários meses. Depois de ouvir o Sr. Deputado Delfim Neves ontem no telejornal, gostaríamos de dizer que este senhor, para além de comprar o arroz podre, o mais grave ainda, diz que foi o governo que importou o arroz, que foi o governo que lhe ajudou a importar este arroz, imputando assim a responsabilidade de tudo isto também ao governo chefiado pelo Dr. Gabriel Costa. O arroz de má qualidade importado com o dinheiro público obrigou a população a sair às ruas em protesto contra o governo. Não queremos arroz podre! Não queremos arroz podre! 2013 fica também marcado como o ano da perseguição aos jornalistas que fugiram ao controle do governo de Gabriel Costa. Este indivíduo, esse jornalista, tentou saber, junto à mesa da Assembleia, aos serviços do Presidente da Assembleia, informação, como um bom pai de família, como um bom jornalista, em vez de disseminar mentira, porque ele está ao serviço do ADI, porque ele é um comissário político disfarçado com microfone, insultando pessoas. A declaração do deputado Adelino Pires Neto, do MDF-MPL, um dos 3 partidos que sustentam o governo de Gabriel Costa, durante o debate sobre o Estado da Nação, fica para a história.
tudo aquilo, seja o senhor de comunicação social, o senhor não sei o que lá, que tiver a querer nos prejudicar, temos que tomar medida. Mesmo ele agressivo, mas temos que tomar. Fecha aqui, 2, 3 dias, não vem dar comida, a pessoa fala de tudo que quiser falar, mas o homem está aí, não vamos tirar, está fechado, está guardado. Quando for, quando ele sair, ele sai mais quieto e já não mete para falar à toa. Neste ano que agora termina, o direito à manifestação também é gravemente afetado pela onda de perseguição política instalada no país. Várias manifestações foram proibidas e outras fortemente reprimidas pela polícia. Simplesmente eu estava assim de capacete, ele mete uma castada aqui na cara. Quando ele mete uma castada na cara, eu viro atrás para embora, ele me dá a casteta. Ele me dá a casteta aqui, tem mais um moço mais alto, preto, ele também está aqui. Me dá uma castada aqui. E quando ele dá uma castada aqui, eu tento fugir, eles começam a chutar-me pé. E quando começam a dar-me pé, quando eles atacaram outro colega, eu consegui safar, por isso eu não consegui fazer disparo aqui na minha cabeça. Em finais de abril, chegava o anúncio do adiamento das eleições autárquicas e regionais pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Decidi propor aos partidos políticos a realização em simultâneo das eleições legislativas, autárquicas e regional no Príncipe, tendo como base o próximo recenseamento eleitoral e a atualização dos cadernos eleitorais aí decorrente, em data a anunciar logo que esteja ultrapassada a ausência de condições técnicas, materiais e financeiras que nos conduziram à atual situação. Ultrapassados os problemas técnicos da Comissão Eleitoral Nacional, o PCD, Partido da Convergência Democrática, propõe a revisão da atual lei eleitoral. Uma proposta automaticamente rejeitada pela ADI de Patrício Trovoada. Realçamos um aspecto em particular, que é a questão da alteração de um artigo da lei eleitoral, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem um único documento de identificação que seja, possa votar, desde que a maioria dos membros da mesa esteja de acordo. O caso dos navios petroleiros capturados nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe também marcaram o país em 2013. Este Tribunal Singular julga procedente a acusação do Ministério Público. Um caso que fez correr muita tinta dentro e fora do país. A prisão e a libertação dos comandantes dos navios, a venda do combustível e a devolução dos navios aos seus respectivos donos são até hoje motivo de controvérsia. Nós iremos tudo fazer para que realmente, e agora que podemos intervir, fazemos tudo fazer para que realmente haja um espaço de diálogo para resolvermos rapidamente essa situação, sem abdicar dos nossos, sem abdicar de maneira nenhuma dos nossos direitos. Em setembro de 2013, o governo e os tribunais entram em rota de colisão por causa da proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça. Esta proposta de lei visa o afastamento de todos os magistrados em exercício de funções e o recrutamento de novos magistrados que obedecem os princípios e a vontade do governo, como se pode ver nos artigos 5º, 11º, 12º e 14º, e preconiza o exercício da magistratura pelos cidadãos estrangeiros, conforme o número 2 do artigo 16º da referida proposta de lei. Como compreende, ninguém está acima da lei, todos nós podemos ser alvos de alguma fiscalização, de alguma avaliação. O próprio Governo também está sujeito à avaliação, digamos assim, e à fiscalização da Assembleia Nacional. Portanto, é perfeitamente normal num Estado de Direito. Portanto, não nos parece aqui que haja qualquer violação em termos constitucionais. Não estamos aqui a substituir os senhores magistrados no dizer direito, de maneira nenhuma. Com o país a caminhar irreversivelmente para um clima de ódio e vingança, o chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, propõe o diálogo nacional, uma espécie de pacto de regime para garantir a estabilidade política e governativa. Saliente-se que, por questões de natureza interna ao ADI, este partido decidiu não integrar a referida comissão antes de ver resolvidas questões a serem debatidas em encontros bilaterais
com os outros partidos com assento parlamentar. O antigo presidente da República, Miguel Trovoada, encara o atual momento político do país com frontalidade. Há uma teimosia em pensar que se tem o monopólio da verdade. Eu penso assim, eu quero que assim seja, e vou procurar aqueles que comigo pensem da mesma forma e procurar impor o meu pensamento a outros. Nós temos que ultrapassar esta fase. Quando se dizer reconciliação, eu pergunto, então, qual é a solução? Nós já fizemos fórum de unidade de reconciliação nacional, fizemos vários encontros, enfim, toda uma série. E o resultado qual foi? É que ninguém tem receita. Portanto, não percamos tempo com esses discursos, que se nós sabemos a partida que não tem sentido nenhum. Se é para que nós tenhamos uma consciência tranquila de que fizemos alguma coisa, não estamos a fazer nada, estamos a ser hipócritas e convencer o povo de que com essas palavras lindas, bonitas, que nós conseguimos resolver o problema. Não é aí que está. 2013 é também considerado o ano da greve nos setores da função pública. Educação, saúde, polícia de investigação criminal são exemplos avançados pela UGT. Nós constatamos muita convulsão social, muita reivindicação laboral e, a par disto, nós também constatamos um deixar andar, um não ouvir da parte das entidades governativas. Nós temos a greve na PIC que não se resolve, e exatamente porque as pessoas não querem sentar e conversar com os trabalhadores e ouvir aquilo que eles têm para dizer. Na reta final do ano, mais uma crise durante o debate parlamentar sobre a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2014. Considerando ainda que o próprio chefe de governo reconheceu, na ocasião, que alguns projetos ligados à água, energia e estradas não foram inscritos no projeto da OGE 2014, por lapso dos serviços que elaboraram os documentos, havendo a necessidade de se analisar previamente com o Governo a inscrição dos citados projetos e ações, todos de grande importância para a vida das populações, anunciadas pelo Primeiro-Ministro, vimos, ao abrigo do número 1 do artigo 60º do Regimento da Assembleia Nacional, requerer a suspensão dos trabalhos em plenário para que as comissões se possam reunir com o Governo e proceder o seu devido enquadramento. Os deputados dos três partidos que sustentam o governo inviabilizaram a continuidade dos trabalhos de discussão do seu próprio orçamento com fundamentos que não convenceram a opinião pública santomense. O país ouviu o relator da comissão, o deputado Alexandre Guadalupe, ontem, no início dos trabalhos, a ler o tal parecer da comissão que foi votada por todos os deputados. Só por isso é que nós estranhamos de facto esse requerimento, porque invoca mais uma vez a suspensão para que as comissões possam voltar a analisar um conjunto de ações. De volta, as imagens que acabamos de ver dão efetivamente e também, lamentavelmente, conta, peso e medida do clima de crispação política que se viveu em São Tomé e Príncipe no ano 2013. Tudo começou com a queda do governo, do 14º governo, e com a, digamos que, a nomeação por parte, enfim, dos partidos maioritários na Assembleia, mas como é do conhecimento geral, com a colaboração estreita da Presidência da República no desenho dessa solução do 15º Governo. A verdade é que os níveis de crispação aumentaram consideravelmente, afetando de forma muito violenta o clima social e, em consequência da afetação do clima político no país. As imagens dão efetivamente conta dessa crispação.
Eu tenho comigo Patrício Trovada, como é óbvio, um player de toda esta situação, para ajudar-me a enquadrar as razões daquilo que se passou, as razões daquilo que se passou em 2013 no país. Patrício Trovada, poderia ter sido de outra forma ou estávamos mesmo condenados a viver um clima tenso, pesado, quase claustrofóbico, crispado? Era obrigatório que tivéssemos vivido isto em 2013? Acho que não. Acho que não. É preciso nós, e essa é a minha postura, é preciso nós desejarmos sempre o melhor para o nosso país. São Tomé e Príncipe tem condições para estar melhor, o povo santomense merece melhor e quem tem o poder tem essa responsabilidade de fazer melhor para o país. Infelizmente não aconteceu. Mas aconteceu durante 2013 uma coisa muito boa. Eu considero que o ano 2013 é um ano que acaba com uma grande revelação. E essa revelação consiste no facto de que a esmagadora maioria dos santomenses hoje, de todos os quadrantes políticos, sociais, de todas as idades, têm a certeza que o mal do nosso país reside nessa equipa que está a dirigir hoje São Tomé e Príncipe. Qualquer observador, e particularmente um observador neutro, quando olha o desenrolar do ano, percebe perfeitamente que o país está na situação em que se encontra devido a um plano político muito mal sucedido. Daí que esse plano político, tendo um rosto em termos de responsabilidade, as pessoas chegam à conclusão que, de facto, o presidente Pinto da Costa, ajudado por aquilo que nós chamamos em São Tomé e Príncipe a Troika, o MLSTP, o PCD, o MDFM, não só são os principais responsáveis da situação em que o país se encontra, mas demonstraram uma incapacidade, de facto, de fazer melhor para São Tomé e Príncipe, quer do ponto de vista político, mas eu acho que, sobretudo, e é isso é que fala aos santomenses, do ponto de vista económico e social. Assistimos durante 2013 ao desenrolar de um plano de controlo total do poder e nós vimos que, ao finalizar este ano 2013, a situação em que se encontra o país é uma situação de fragilidade do mesmo poder interna, com uma série de contradições que vêm à superfície, mesmo se oficialmente tenta-se arranjar outras explicações para as dissensões internas. Para além dessas contradições que representam falhança, no fundo, dessa equipa, nós acabamos o ano com um país que está, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista das receitas, do ponto de vista do clima de negócios e do ponto de vista da sua imagem internacional, completamente rasto. Daí que eu considero que seja uma revelação, na medida em que todos os santomenses conscientes sabem, como eu costumo dizer, quem é quem e quem deve o quê. É muito bom para que
se encontra um novo patamar, digamos assim, político, social, a nível da sociedade santomense, para, de facto, mudarmos essa situação. Sendo eu um observador, obviamente, independente, há algumas coisas, enfim, que a mim me chocaram tremendamente no ano 2013. E, como é óbvio, também fiz saber, opinando sobre esses diversos assuntos. Não vamos entrar em detalhes sobre a enormidade de casos políticos e não só que aconteceram no país num só e único ano, de forma um pouco espantosa para mim, como independente, não estava nada à espera que, havendo um novo governo, com uma maioria na Assembleia, com o Presidente a apoiar o novo governo, que se chegasse ao ponto a que se chegou. Sem querer dramatizar, quando eu digo chegar ao ponto a que se chegou, quero-me referir ao facto de, com essas condições políticas achadas e tidas, que não houvesse a preocupação de se baixar consideravelmente o clima de tensão para que, pelo menos, enfim, havendo um novo governo, havendo uma nova situação política, para que, pelo menos, houvesse tranquilidade no trabalho dessa governação. Isso, efetivamente, não aconteceu. Enfim, haverá, obviamente, responsáveis por isso, não é? Enfim, não houve uma programação política deste governo, é um governo que sai, o que resulta de uma situação de tensão, sem que houvesse uma preparação antecipada, enfim, e refletida sobre aquilo que pudesse vir a ser um programa político, independentemente de existir um programa de governo, não é? Que é qualquer coisa, qualquer pessoa faz. O que mais me espantou é, de facto, ter-se deixado o país cair nessa crispação. A ADI também contribuiu a não estar presente no início do ano na Assembleia Nacional. Isso foi, obviamente, uma decisão política da ADI, mas uma decisão que talvez não terá contribuído para baixar a tensão. Desculpa, acho que as coisas não são bem assim. A crise de dezembro de 2012 é o culminar de uma vontade política por parte do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, em entrar em confronto com o governo, de modo a afastar o ADI do poder e dele passar a controlar o Executivo com a ajuda do MLSTP, do PCD e do MDFM. Daí que esse processo, eu acredito, começou bem antes de dezembro. E o Sr. Pinto da Costa, se essa era a intenção dele controlar o Executivo, é preciso ele saber que o Executivo, o poder, não é só, enfim, mandar, não é só estar como na Primeira República, absolutamente só. Nós estamos em democracia e o poder também é corresponder à expectativa e às responsabilidades sociais, económicas para com a população. Então, o que é que acontece? Nós tivemos muitas fases durante 2013. E não é uma questão de crispação. Mesmo os regimes os mais totalitários, quando sabem que têm que fazer face a uma situação econômica e social difícil, uma situação financeira extremamente apertada, a contrapartida é desanuviar o clima político, é abrir, digamos, um pouco mais o laço para dar às pessoas um pouco mais de liberdade.
Ora, o Pinto da Costa instala o seu governo com Gabriel Costa. A revelia do MLSTP, do PCD e do MDFM, quer dizer, escolhe uma figura dele, por isso é que nós sempre dissemos que é um governo de iniciativa presidencial. O Pinto da Costa não abre uma janela de diálogo quando o ADI decide não comparecer nos trabalhos da Assembleia. Ele declara que o país está num estado normalíssimo e que as instituições estão a funcionar. Daí, ele passa a primeira fase do seu plano, que é neutralizar o ADI e seu dirigente máximo, o presidente da ADI, Patrício Trovoada, e amedrontar toda e qualquer pessoa, o grupo social, que quisesse politicamente contestar a situação. Daí que, na primeira fase, nós tivemos uma série de acusações contra o ADI, contra os ministros do 14º governo. 3 dos ministros do 14º governo foram chamados à Procuradoria-Geral da República para ir prestar declarações. Manifestações foram reprimidas. Todos os funcionários públicos que mostravam alguma simpatia para o ADI foram afastados dos seus cargos, não é? Para se criar, de facto, o clima de controlo, digamos assim, total, e impedir qualquer forma de contestação à instalação desse poder presidencial. Só que, felizmente, para todos nós, o povo santomense é um povo bastante paciente, bastante pacífico, e é um povo que tem tantas dificuldades no dia a dia, econômicas, há tanta pobreza e miséria no nosso país, que eu diria que o povo assistiu, calou, mas estava à espera de que, para além daquilo que podia parecer numa primeira fase como uma zanga política e, digamos, todo o movimento de afirmação do poder de Pinto da Costa, houvesse resultado no seu dia a dia. Aí, nós vimos que esses resultados não surgiram. O que é que surgiu? Surgiram casos, variadíssimos casos de corrupção, não é? Falta de transparência, uma vontade clara de controlar os tribunais, não é? Que, aos olhos dos populares, era talvez um excesso, não é? Porque os tribunais eram já considerados como politizados, não é? E aí as pessoas viram essa tentativa como talvez ainda um reforço maior da repressão, não é? Sobre as pessoas. As pessoas viram que, a nível do clima de negócio, as empresas que tinham se instalado em São Tomé e Príncipe durante o 14º governo estavam também a ser vítimas de alguma perseguição. Daí que eu creio que a roda começou a virar, ou continua a virar, no sentido mais ou menos favorável ao Pinto da Costa e ao seu governo. É preciso considerarmos que aí é que constituiu, para mim, durante este ano de 2013, completamente o princípio do fim desse governo e dessa aventura do Pinto da Costa. Os santomenses, hoje, não acreditam mais nesse governo. Nós tivemos, para além dos casos de corrupção, promessas na base de uma política de captação de recursos externos completamente confusa e pouco credível. Houve promessas de milhões de Angola, houve promessas de milhões da Guiné Equatorial, houve uma lista de primeiros países considerados parceiro estratégico e depois outros países foram aparecendo como parceiro estratégico. Houve a cacofonia com a República Popular de China.
houve, a nível ainda do setor privado, esses navios que foram presos, que tornaram-se propriedade do Estado e que depois foram devolvidos e de que depois, hoje, temos uma grande polêmica sobre a venda dos produtos que transportavam, etc. Quer dizer, eu creio que, para resumir essa situação, os santomenses deram-se por conta que essa equipa cria o poder e, para com o poder, tirarem benefícios pura e simplesmente pessoais, materiais, e que, no fundo, não tinham nenhuma visão de desenvolvimento, não tinham nenhum conhecimento do mundo em que nós encontramos e das possibilidades, de facto, de posicionar, em termos competitivos, a nossa economia. Daí que não se podia esperar muito mais dessa equipa. E aí, eu creio que é aquilo que eu chamo a revelação. Quer dizer, porque nós estamos em presença de figuras políticas que têm marcado décadas da vida de São Tomé e Príncipe. Nós temos um presidente que era presidente da República em 1975, não é? Que foi presidente do MLSTP durante algumas décadas sem interrupção. Nós temos no governo um primeiro-ministro que, enfim, teve, enfim, um percurso bastante caótico e singular, sendo um dos assessores políticos, Miguel Trovoada, membro do ADI, presidente de um pequeno partido chamado UDD, e que hoje, depois de ser um dos maiores críticos, Pinto da Costa é o maior servil que ele tem na sua equipa. Nós temos o regresso de figuras, enfim, controversa, da constelação dos Pinto Boys, não é? É verdade que a população, os mais velhos, mas também os mais novos, que procuram saber um pouco mais da vida do país, chegam à conclusão que o nosso problema é que essa geração que se sentia muito pouco à vontade com o 14º governo, fez tudo para regressar ao poder, como regressou, mas, pelo menos, eu creio que os santomenses estavam à espera de resultados económicos e sociais e em termos de governação, e os resultados não chegaram. Daí que é o descrédito total. Pronto. Essa é a situação atual, vista pelo Patrício Trovoada. Mas, no entanto... Eu falei de um observador neutro. Pois. que eu, como líder do partido, poderia ainda acrescentar... Neutro é impossível. Não. Neutro é impossível. Neutro aqui, o independente aqui sou eu. Vamos lá ver uma coisa. A progressão deste governo, que realmente começou com uma agressividade crítica relativamente à ação do governo anterior, que lhe antecedeu, foi, de facto, enfim, do meu ponto de vista e com o meu distanciamento, foi desagradável e não contribuiu, efetivamente, para melhorar o clima político no país. Quando as expectativas até poderiam ter sido essas, porque o histórico antes da queda do governo da ADI foi, de facto, uma tentativa de encenar uma relação má entre os partidos da oposição e o 14º governo. Para mim, aqui a questão é a seguinte, é que, passada essa fase mais agressiva, há que reconhecer que este governo fez coisas, ou conseguiu algumas coisas interessantes. Talvez a primeira delas, o ter tido a boa ideia de isentar os angolanos de visto para entrar no país. Também, hoje, ainda não temos bem a percepção da dimensão desta medida, que, do meu ponto de vista, é uma medida estruturante bastante interessante. Podia ter sido levada um pouco mais longe, mas tal não aconteceu. E terminamos o ano com uma tentativa, de facto, de iniciar uma reforma da Justiça com a criação do Conselho Nacional de Justiça. Uma tentativa mal sucedida, porque mal estruturada, do meu ponto de vista, e já manifestei a razão da minha crítica àquela medida, mas que é uma medida, do meu ponto de vista, também válida e que pode ser um ponto de partida para se fazerem coisas boas e giras ao nível da justiça, que claramente, e nós santomenses todos, entendemos que deve ser reformada.
A terceira medida, ter conseguido, a medida não, o terceiro conseguimento, enfim, muito na onda do português de minha cor, ter conseguido, de facto, a tal linha de crédito de 185 milhões de dólares de Angola. Quer dizer, isto também são coisas que foram, de facto, conseguidas por esse governo, fora uma outra situação menos relevante, mas que mostra claramente um esforço no sentido de conseguir coisas para o país. Eu volto a insistir sobre o parecer, uma opinião que eu quero ser a mais neutra possível. Sabe, eu acho que no nosso país hoje há um consenso largo para dizer que esse governo não conseguiu, senão, atrasar São Tomé e Príncipe. Os pontos que levanta, levantou 3 com muito esforço. 3 pontos positivos, que para mim não são pontos positivos. Começando pelo último. Os 180 milhões de dólares da Angola, convenhamos. Primeiro, o acordo de financiamento nunca foi apresentado. Segundo, nós estamos com um programa com o FMI. Nenhum ministro das Finanças, a não ser que nós queiramos romper as relações com o Banco Mundial e o FMI, pode assinar um acordo de 180 milhões de dólares, um empréstimo, uma linha de crédito desse tamanho, sem concertação com o fundo. E essa concertação não foi feita. Mas não foi feita por quê? Porque até agora os elementos técnicos desse crédito, ou dessa linha de crédito, ou desses empréstimos, não são conhecidos e não são negociados. Bom, por isso, para mim, esses 180 milhões de dólares existem a nível de uma intenção. Se São Tomé e Príncipe tem ou não capacidade para reembolsar, é muito provável que não tenha capacidade, mas é preciso nós sabermos quais são os termos. Quais são as condições. Quais são as condições. Daí que foi mais ainda, na altura de apresentar o orçamento, uma precipitação política, um anúncio político, que nós não sabemos que se poderá ou não ser concretizado. Eu não posso considerar isso um ponto positivo. Eu diria que esse ponto não existe. Mas o facto de ter anunciado esse ponto, não é? Se for um anúncio só, uma mera especulação, então é gravíssimo. O segundo aspecto, reforma da justiça. Sabemos que essa reforma da justiça é uma intenção partilhada por muita gente, pelos próprios magistrados, pelo próprio sistema. Agora, toda a discussão que nós tivemos quando estivemos no governo e que os outros governos tiveram, e as jornadas da justiça já dispuseram sobre isso há uns anos atrás, e o futuro governo terá, é criar um clima de diálogo e de garantias, de confiança, para que essa reforma se faça sem exclusão de todos os atores atuais do sistema. Bom, porque não só os magistrados, não só há também a Ordem dos Advogados, que tem as suas carências, há o pessoal administrativo, as secretarias dos tribunais, não é? Há uma série de coisas e daí que eu considero que a maneira como o Sr. Gabriel Costa anunciou esse Conselho Nacional de Justiça foi a pior das maneiras, porque crispou, de facto, o clima e o sistema, e isso só tem como efeito, quer na Assembleia Nacional, quer nos próprios tribunais, de criar, digamos, uma atitude
de bloqueio e de adiamento da dita reforma. E a questão dos vistos com Angola. Eu penso que a visita, eu acho que isso foi anunciado na visita do Gabriel Costa a Angola. Houve duas decisões, se calhar mais... Presidente Pinto da Costa. Presidente Pinto da Costa, muito bem. Bom, então houve essa decisão da visita do Presidente Pinto da Costa, precipitada, e houve também, eu acho, uma outra do mesmo género, quando o Gabriel Costa visitou também Angola, que foi trazer as ações da Unitel no Cabo Submarino, não é? Na STP Cabo. Bom, eu penso que eu vi as declarações do ministro Chicote com essa questão do visto. Evidentemente, Angola recebeu bem, mas Angola recebeu isso com muita surpresa, não é? Em princípio, nessa matéria existe sempre reciprocidade. Acho que isso é um aspecto importante. Se nós olharmos para o fluxo de visitantes, quer a nível de turismo, quer a nível de negócio, eu acho que uma medida como essa devia ser alargada aos países da União Europeia. Sim, e provavelmente a outros países africanos da nossa sub-região. Eu creio que é uma medida que não tem grandes efeitos em termos da vida dos santomenses. Foi mais uma medida que se inscreveu na vontade de dar provas que São Tomé e Príncipe de facto considera Angola como sendo um parceiro estratégico. Daí que, como vê, os resultados positivos são muito poucos. E eu não quero, acho que toda a gente sabe, os telespectadores sabem que eu sou presidente de um partido, mas eu não nasci presidente do ADI, felizmente não irei morrer presidente da ADI se nada repentino não acontecer. Eu sou, antes de tudo, um santomense que quer viver feliz no meu país, e eu seria o primeiro a aplaudir se esse governo, de facto, tivesse a trabalhar no sentido de melhorar a situação de São Tomé e Príncipe. Eu não peço que se faça isso do dia para a noite. Eu próprio fui primeiro-ministro 2 vezes. Eu sei que é uma tarefa árdua, muitas vezes ingrata, mas também é preciso considerar que eu sei também o que é governar São Tomé e Príncipe e quando está-se a governar bem ou quando está-se a governar mal. A verdade que seja dita, as contradições hoje no seio da Troika, ou entre a Troika e o Pinto da Costa e o Gabriel Costa, só vem provar de que não só aquilo que toda a gente espera, que é governar para os santomenses, não resultou, mas governar para os seus próprios interesses também não tem resultado. Daí as contradições e que culminam, eu creio, com o facto de que existe uma verdadeira chantagem à aprovação do OGE 2014. Mesmo se nós considerarmos aqui que são as declarações públicas, o que é que vemos? Vemos um OGE que é introduzido na Assembleia Nacional, que passa pelas comissões, com um teto orçamental definido, que as comissões em que a Troika são maioritárias, na segunda comissão, os assuntos econômicos, recomendam, está tudo muito bem, etc, etc. O senhor Primeiro-Ministro, fragilizado, chega ao Parlamento e começa a fazer uma série de anúncios. Arroz a $13.000, quando sabemos que as receitas do arroz entram no fundo de contrapartida. Autocarros, ou táxis, dinheiro para aí, crédito para lá. E, de facto, hoje, quando dizem que vão
integrar esses projetos no orçamento, e sabem que se tem que mexer no teto orçamental, é um novo orçamento, então conseguem encaixar todos esses anúncios, retirando verbas a outros projetos que foram considerados estruturantes, indispensáveis, etc, etc. Bom, mais uma demonstração que nós não temos um governo sério. Nós não temos um governo sério, nós não temos políticos sérios, temos, de facto, um homem que tomou as suas responsabilidades, quis o poder total, absoluto, quis, como conseguiu, de certa maneira, neutralizar a oposição, restringindo as liberdades das pessoas, e hoje chega a um beco sem saída, contradições internas, e encontrou agora essa nova escapatória, que é o diálogo nacional, para ver se de facto consegue salvar aquilo que pode ser salvo, e nomeadamente, e eu acho que isso aqui é o objetivo do diálogo nacional, consegue adiar as eleições legislativas de julho de 2014. Mas as eleições já estão efetivamente anunciadas quase que de forma oficial. Mas, no entanto, relativamente a este ano, 2013, eu devo dizer o seguinte: emergiu, e fiquei com a sensação que emergiu finalmente uma força determinante, uma força política determinante na realidade de São Tomense, que é a sociedade civil. A sociedade civil teve intervenções fortes no rejeitar do nome de uma Procuradora-Geral da República que havia sido nomeada, que foi destituída por pressão da sociedade civil. A sociedade civil esteve muito presente no rejeitar, digamos que, e na denúncia do caso do diplomata Estrelino Género. A sociedade civil esteve também presente na reivindicação, ou na reação à deflorestação que havia sido feita violentamente no sul da ilha. A sociedade civil muito presente em muitas situações dentro do país. Estando a sociedade civil ocupar esse espaço político, não é de se ficar com a sensação, que faltou partidos políticos, ou faltou política, neste caso, faltou oposição no país? Não. Sabe, eu se perguntar realmente aos santomenses se faltou oposição política e ideológica? Não. O ADI, que hoje é oposição... Estou a dizer isso porque há bocado o Patrício disse, na qualidade de presidente de um partido da ADI, fez aquele resumo em contraponto àquilo que eu tinha dito. Eu quis simplesmente dizer, e não é um caso sui generis, que aquilo que pensa a maioria dos santomenses e a própria sociedade civil é aquilo que pensa também o que pode pensar o dirigente do ADI. Quer dizer, a não ser que a sociedade civil queira ter o protagonismo... A sociedade civil é diversa. Não, sabe uma coisa? É preciso... É sempre o problema de saber o que é a sociedade civil, não é? Eu tenho casos de indivíduos que dizem que são da sociedade civil, mas que são membros de instituições do Estado, politizadas, etc, etc. Não. Eu creio que é preciso nós vermos uma coisa. Eu não vou chamar um gato preto vermelho só para querer diferenciar-me. Quer dizer, a verdade hoje é essa, e é bom que assim seja, que haja um consenso maioritário em São Tomé e Príncipe para dizer que não só o país está mal, mas isso tem um responsável. E o responsável é Pinto da Costa e os seus. E eu não quero dizer que o responsável seja todo o MLSTP, todo o PCD, todo o MDFM. Mas nós somos um país tão pequeno em que nos conhecemos todos que podemos perfeitamente identificar. Porque
o que se passa, e há um bocado eu disse que havia talvez um problema geracional. Bom, o que se passa é que o sentimento que eu tenho, estou convencido, é partilhado por muitas pessoas do MLSTP, muitas pessoas do PCD, do MDF, mas que não têm voz, não têm expressão. E é isso que eu considero ser positivo, porque hoje há uma revelação que se impõe a nós todos. Não é? E eu falei no início que é preciso encontrarmos um novo patamar, nos reencontrarmos nós os santomenses e dizermos, bom, esse grupo, essa equipa está-nos a fazer mal. Não é? Mas nós, sendo maioritários, sociedade civil, não sociedade civil, políticos, etc., vamos levar o país para um outro patamar de entendimento político real, de diálogo, de transparência, de seriedade, de visão para o futuro, porque somos capazes disso. Essas palavras, do meu ponto de vista, são verdadeiramente palavras mágicas, palavras que nós santomenses temos que interiorizar, porque todos juntos somos efetivamente capazes de fazer melhor do que temos feito até agora, e tenho que agradecer o Patrício Trovada por, neste final do programa, ter deixado umas palavras que, do meu ponto de vista, são mesmo palavras mágicas. Quer dizer, os santomenses, nós, somos mesmo capazes de fazer um país melhor do que aquele que temos tido. E também somos capazes de meter na cabeça que em 2014 podemos ter um país sem tanta crispação como tivemos em 2013. Se isso for conseguido, é um bom passo para termos um país melhor e lançarmos as bases para um país melhor no futuro. Fica aqui, haveria muito para dizer, haveria muito para refletir e analisar, mas a nossa conversa sobre o balanço de 2013 termina aqui dizendo desde já aos nossos telespectadores que vamos continuar a conversar em 2014, seguramente, com reflexões do vosso interesse e do interesse de São Tomé e Príncipe, da África e do mundo, e tentando ser o máximo interessantes possível. Bom 2014, é tudo o que nós desejamos uma vez mais. Bom ano.